pessoal, tô eu aqui novamente para gravar mais um vídeo aqui pro canal e pra vocês, né? E no vídeo de hoje eu vou contar o relato do meu parto, né? Contar como tudo aconteceu, como que foi o nascimento da Maria. Escutem aí algum barulho de fundo de vídeo, é que a Maria tá ali na cama com o pai dela e às vezes ela dá umas resmungadinhas, enfim. É que ela tá aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos começar do início. Tudo começou na manhã de um domingo. Eu já acordei sentindo umas dores. Só que eram umas dores fracas, né? E eu já vinha sentindo, fiquei o dia inteiro com essas dorezinhas. E quando elas ficassem mais frequentes e mais doloridas, eu ia começar a cronometrar. Eu passei o dia inteiro com essa cólica não tão forte, o dia inteiro. E quando foi no finalzinho da tarde que começou a ficar mais forte, né? As contrações. E eu comecei a cronometrar no aplicativo do Baby Center, mas não tava com uma frequência certa, tipo, de 5 em 5 minutos, enfim, tava bem bagunçado. Então, eu pensei comigo, falei, não é a hora ainda de ir pro hospital, né? Porque do Pedro eu fiz a mesma coisa, eu comecei a cronometrar as contrações e só fui pro hospital quando tava de 3 em 3 minutos, porque eu já tava indo pro hospital dia sim, dia não. Então, essas dores, elas começaram num domingo, como eu falei, e na segunda-feira eu completaria 41 semanas, tá? De qualquer forma, na segunda-feira eu ia ter que ir pra maternidade pra Maria nascer de algum jeito, porque eles não esperam mais até 42 semanas, pelo menos foi o que o médico falou pra mim. Então eu fui, ainda não, calma. Eu continuei sentindo as dores e quando eu vi que elas estavam mais frequentes, eu comecei a cronometrar. Quando eu comecei a cronometrar, tava dando de 5 em 5 minutos, mais ou menos. E com pouco tempo já tava dando de 3 em 3 minutos. Então, eu fui pro banho, né? Fui pro banho, tomei banho, me arrumei, ajeitei as últimas coisas que tinham que arrumar, né? E minha cunhada falou pra avisar ela que quando fosse pra ir pro hospital, que ela ia levar a gente. Então, quando eu vi que as dores estavam de 3 em 3 minutos e que estavam bem fortes mesmo, bem intensas, aí eu avisei ela e a gente foi pro hospital. Chegando lá no hospital, eu já tava com muita dor, tanto que tem que andar um pouco, né, do lugar que a gente deixou o carro até o hospital, e eu dei umas 3, 4 paradas nesse caminho quando vi a contração, porque ela tava bem forte. Então eu cheguei lá no hospital, assim que eu entrei, o Gustavo ficou fazendo a minha ficha e eu já fui pra dentro. Na verdade, minha cunhada, que ficou lá sentada pra fazer a ficha com meus documentos, e eu entrei com o Gustavo, porque eu tava sentindo muita dor, então eu já entrei pra fazer o toque e tudo. Quando eu fiz o toque, eu estava apenas com 3 dedos de dilatação, né? Só que mesmo assim a médica me encaminhou pra fazer o cardiotoque e tudo, porque eu tava com muita dor. Então eu fiz o cardiotoque deu tudo ok. Só que demorou, eu cheguei no hospital por volta das 7 horas, 7h30, se eu não me engano, né? Então esse processo, tipo, de atendimento, de fazer avaliação, toque, de fazer o cardiotoco, e depois do cardiotoco eu fiquei esperando pra passar com o médico. Quando eu fui passar com o médico, já era 11 horas. Até porque no cardiotoco também a Maria não mexeu tanto. Então a moça me deu um chá pra me tomar. Sacudiu bastante minha barriga pra ver se ela mexia, enfim. Que no aparelho do cardiotoco tava dando que ela não tava com tanta movimentação. E quando eu fui passar com o médico já era
11 horas. Era 11 horas não, minto. Era 10 e pouquinho, né? Então, o médico me informou que eu tava apenas com 3 dedos de dilatação e que de resto tava tudo ok. Só que ele não ia me mandar pra casa por conta das minhas dores, poderia evoluir rápido o meu trabalho de parto. E também porque no dia seguinte eu já fazia 41 semanas e com 41 semanas lá no hospital que eu tava, eles já internavam. Então, por conta disso, ele não mandou pra casa, ele falou que já ia pedir minha internação e que eu já podia ficar no hospital. Ele falou que era pra mim andar bastante, fazer bastante exercícios, fazer agachamento. Só que eu já tava fazendo agachamento porque quando vinha a dor, eu achava que a dor era mais suportável se eu tivesse agachada do que se eu tivesse sentada ou em pé ou de qualquer outra forma. Eu achava que a dor ela era mais fácil tipo, de controlar aquele momento eu estando agachada do que de qualquer outra forma. Então, ele pediu minha internação, eu fui assinar os papéis junto com o Gustavo da internação e tudo, pra ficar já lá no hospital. Assim que eu assinei os papéis da internação, eu fui pra sala de pré-parto. A sala de pré-parto é uma salinha bem pequena, só com a maca mesmo, uma cadeira do lado e uma mesinha lá com umas gavetinhas. Que é aquelas salas com divisórias de cortina, sabe? Então, foi lá naquela sala que eu fiquei, que é a sala de pré-parto. Aí ele falou pra mim, ó, anda bastante, se você conseguir fazer caminhada, você faz caminhada. E me ensinou um exercício pra fazer, que era de ficar de um lado pro outro, colocando um peso um lado do joelho, depois virava, colocava o peso do outro lado do joelho. Então ele me ensinou esse movimento, que é o que eu tô fazendo no vídeo que eu postei antes desse. E quando vinha a contração eu agachava. Então eu fazia o movimento, quando vinha a contração eu agachava. Então eu fui suportando, aí eles perguntaram pra mim se eu tinha um plano de parto, né? Porque lá eles respeitam o que você quer, como que você quer ter seu neném, enfim, como que você quer que seja o seu parto. Lá eles respeitam muito isso. Então, ele perguntou pra mim se eu tinha um plano de parto, eu falei que não. Aí, ele super bonzinho, o médico super bonzinho. As enfermeiras também maravilhosas, sabe? Uma paciência, um cuidado com tudo, sabe? Eu amei o atendimento lá em questão das pessoas, né? Porque a instalação, depois eu falo pra vocês conforme eu for contando aqui. Enfim, aí tudo bem, né? Aí eu fiquei lá fazendo os exercícios e tudo. Aí ele veio depois, aí viu quantos dedos eu tava. Eu tinha evoluído só um dedo, eu tava com 4 dedos de dilatação. Aí ele me informou que ia pedir pra enfermeira estourar minha bolsa, pra ver se estourando a bolsa evoluía mais. Aí tá bom, aí a enfermeira foi pra estourar minha bolsa, ela falou que quando não viesse a contração, pra mim empurrar, né, pra mim fazer força, acho que é pra bolsa descer mais, pra ficar mais fácil dela estourar, né? Aconteceu que ela estourou a bolsa e não saiu quase nada de líquido. Quase nada. Por quê? Porque eu já tinha perdido líquido, né? E eu não sabia. A mesma coisa que aconteceu do Pedro, que minha bolsa já tinha estourado e eu não fazia a mínima ideia que a bolsa tinha estourado. Da Maria também, eu já tinha perdido o líquido. Na verdade, quase boa parte, né, do líquido da minha bolsa eu já tinha perdido. Aí ela pediu pra mim, ela estourou minha bolsa, eu deitada na maca, né? Ela foi pedir pra me levantar. Pra me levantar e fazer força pra ver se saía. Saiu pouquíssimo líquido com sangue, enfim, quase nada. Então, já não tinha quase nenhum líquido na minha bolsa. Aí ele falou que era pra mim... O médico veio e informou as enfermeiras, falou pra enfermeira pra mim ficar 1 hora e meia no chuveiro. Tá?
E eu fui pro chuveiro, fiquei lá no chuveiro 1h30. Já tava cansada demais. Porque é muito ruim, é muito abafado. É uma água mais quente, né? Que a gente tem que deixar caindo nas costas, enfim. Aí eu saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu deitei um pouco na maca, porque eu tava muito cansada. Pra quem não sabe, eu tenho um problema nos meus joelhos. Um dos joelhos eu tenho desgaste da patela. E outro eu tenho... Ai, como que é o nome? Lembrei. Um joelho eu tenho desgaste da patela e o outro eu tenho falta de cartilagem. Por conta de um acidente que eu tive de moto. Então, quando tá frio, dói muito meu joelho. Tem exercícios que eu não posso fazer. Se eu fico muito tempo em pé também, dói bastante meu joelho. Então, eu saí do chuveiro muito cansada, muito exausta, porque banho já dá aquela relaxada, né? No corpo, na gente. Então, como eu já tava fazendo exercício, eu tava agachando e tudo, então eu saí do banheiro assim, tipo, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. E a gente já fica muito exausta também com a dor, né? Porque toda vez que a dor vem, aquilo deixa a gente exaustiva. Então eu deitei na maca, né? E fiquei lá deitada. Aí a enfermeira chegou pra fazer o toque. Quando ela fez o toque, eu tava com 6 dedos de dilatação, né? Fiquei com 6 dedos de dilatação. E aí demorou pouco tempo, eles me tiraram ali daquela sala e falaram que eu ia subir pra sala de parto. Subi pra sala de parto. Quando eu cheguei lá na sala de parto, eles já colocaram os negócios do cardiotoco em mim, né? Pra ficar monitorando o coraçãozinho do bebê e tudo. Antes ela já tinha monitorado, antes de eu subir pra sala, ela monitorou com aqueles aparelhinhos que faz no pré-natal, que passa o gelzinho, que é só aquele aparelhinho de pilha mesmo. Aí quando chegou lá, ela me ligou o aparelho do cardiotoco. Aí ficou monitorando ali o coração da Maria, né? Aí ela foi fazer o toque em mim de novo. Minto, antes disso, dela fazer o toque, ela me colocou na bola, né, pra ajudar a Maria a descer e dilatar mais. Só que a bola era muito baixa e eu ficava com o joelho ainda muito curvado e meu joelho já tava doendo muito. Então, ela falou que era pra mim ficar fazendo movimentos pro lado, só que ainda exigia muito do meu joelho e doía muito. Então, eu só fiquei sentada na bola mesmo, apoiada assim na maca que tava na minha frente. O Gustavo ficou fazendo massagem nas minhas costas, ela deu um olhinho lá pra ele passar. Elas foram um amor de pessoas, enfermeiras. Deu um olhinho pra ele passar nas minhas costas e eu fiquei lá sentada na bola. E quando vinha a dor, tipo, eu meio que dava umas quicadas assim na bola e ela falou que não era pra mim fazer daquela forma, que era só pra ficar de um lado pro outro, mas eu já não tava aguentando porque meu joelho tava doendo muito. Então acabou que eu não fiz nada, eu só fiquei sentada mesmo na bola. Aí eu fiquei pouco tempo sentada na bola. Já subi pra maca de novo, porque como eu falei, eu tava muito cansada, muito exausta. Eu já não tava mais aguentando sentir dor. Só que, tipo, eu não tava gritando nem nada, porque eu lembro que do Pedro eu gritei tanto, que eu parecia uma louca dentro do hospital. Mas eu não sei se porque o parto do Pedro foi induzido, colocaram ocitocina. E querendo ou não, ocitocina parece que... Se você já não tá aguentando a dor, se coloca ocitocina, parece que a dor triplica. Meu, é muito forte, muito forte a dor. Então eu tava parecendo uma louca quando foi pra me ganhar o Pedro, porque eu tava gritando muito. Acho que quem tava uns 2 andares abaixo do hospital, eu escutava eu gritando, porque eu tava gritando demais. E da Maria não, foi completamente ao contrário. Eu não gritei nada, tipo, eu tentava controlar ao máximo, assim, a dor.
E eu ficava na minha cabeça e falando também em voz alta. Eu sou forte, eu consigo. Eu sou forte, eu consigo, eu sou corajosa. E só ficava falando coisas positivas. E o tempo inteiro ficava aquela música na minha cabeça. Seja forte, corajoso, não temas e não desanime. Eu sou o teu Deus. Então, o tempo inteiro, ao mesmo tempo que eu pensava nessas frases, vinha essa música na minha cabeça. Então, eu ficava falando frases positivas, né? Antes de vir a dor ou quando vinha a dor. E ficava pensando nessa música e junto com tudo isso eu orava muito. Eu orei demais, demais, demais. Meu trabalho de parto inteiro, o momento que a Maria nasceu, depois que ela nasceu, eu tava orando. Porque tava pedindo muita força a Deus pra aguentar, suportar todo aquele momento, toda aquela dor, enfim. Aí eu só ficava controlando a respiração. Puxando pelo nariz, soltando pela boca, puxando pelo nariz, soltando pela boca. Só que teve um tempo que eu tava muito cansada, que foi esse tempo que eu já tava na sala de parto, que a dor vinha e tipo, eu segurava a respiração. Segurava, prendia meio que a respiração e só fechava o olho e ficava ali sentindo a dor. E a enfermeira viu isso. E na hora que ela viu, aí ela falou assim, mãezinha, não segura a sua respiração. Porque se você não respira, como que sua filha vai respirar bem também, né? Como que vai ir oxigênio pra ela se você não respirar? E eu já tava vendo que o cardiotoco tava tendo algumas alterações, porque eu sempre tava fazendo cardiotoco, né? Então eu sempre observava que batia 138, 140, ou até nas consultas do pré-natal também, que colocava aquele aparelhinho 135, 140. Então, tipo, a numeração sempre era essa. E eu tava vendo a partir dali que tava dando 170, 160 e pouco, 170. Aí eu falei, não, comecei a pensar comigo, né? Alguma coisa tá dando errado, mas mesmo assim ali o tempo todo em oração. Depois que eu saí da bola, que eu fui pra maca, a enfermeira chegou na sala, aí foi aí que ela viu o momento da respiração, que ela me falou que eu não poderia fazer aquilo, prender a respiração, que eu tinha que respirar, e ela foi e falou que ia fazer o toque. Nisso que ela falou que ia fazer o toque, eu falei pra ela que eu já tava sentindo muita dor, se tinha como eu tomar alguma analgesia, né, alguma anestesia pra melhorar aquela dor. Aí ela falou que ia falar com a médica. Aí acabou que a médica foi lá. Não, aí ela fez o toque. Aí ela fez o toque, a enfermeira antes da médica ir. Ela fez o toque, eu tava com 8 dedos de dilatação na hora que ela fez o toque. Mas ela olhou pra outra mulher e falou assim, saiu mecônio. Na hora que ela falou mecônio, aí eu fiquei tipo meio, o que é mecônio? Né? Aí eu perguntei pra ela, eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, cocô. Então, porque a neném já tinha feito cocô na bolsa na hora que ela foi fazer o toque. Na bolsa não, na barriga, né? E na hora que ela foi fazer o toque, saiu. Então, tipo, elas já começaram a conversar entre elas e ficou meio que um borborinho assim, em volta. Só que, tipo, eu não tava dando tanta atenção porque eu tava sentindo muita dor. Então, não tava conseguindo meio que concentrar no que tava acontecendo ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tava preocupada com o cardiotoco. Então, a médica veio, aí eu perguntei pra ela da analgesia. Aí ela falou assim que a analgesia só dava, tipo, com 9 para 10 dedos de dilatação. Só que eu creio que não, eu acho que ela só me falou aquilo naquele momento porque, tipo, se eu já tava com 8 dedos de dilatação, já tinha aguentado a dor até ali, então faltava muito pouco. Então pra que analgesia, né? Enfim, aí ela falou que não. Ou por conta do que já tava acontecendo ali por trás, né? Eu não poderia tomar, enfim. Aí ela pegou e foi embora, aí eu olhei pro cardiotoco. Na hora que eu olhei pro cardiotoco, tava 196. Aí ela pegou e falou assim que ia parar ali o cardiotoco, que ia esperar um tempinho que eu ia fazer de novo. Aí
Eu falei, tá bom. Aí eu falei, comentei com o Gustavo, né? Falei, Gustavo, se fizer o cardiotoco de novo e der alguma alteração, eu vou pedir uma cesárea. Porque mesmo que eu tivesse com 8 dedos de dilatação, podia fluir muito rápido ou não tão rápido assim e tava acontecendo alguma coisa. Porque além da Maria ter feito cocô na barriga, os batimentos dela estavam muito alto. Enfim, aí passou um tempinho, acho que foi cerca de 20 minutos, 15 minutos. A médica já veio, já ligou o cardiotoco de novo. E quando ela ligou o cardiotoco que ela colocou, o cardiotoco tava batendo quase 200, teve uma hora que bateu 200 e meu coração já tava acelerado assim, sabe? Eu já tava entrando em desespero, porque saiu a enfermeira que tava, foi, chamou outra enfermeira, veio outra enfermeira e depois mais outra enfermeira. Então tinha 3 enfermeiras e elas conversando entre elas e eu vi que tinha alguma coisa acontecendo, que tava alguma coisa acontecendo ali. Então eu já fiquei inquieta, além de já estar inquieta por conta da dor, eu fiquei mais inquieta, fiquei muito nervosa do que estava acontecendo ali, né? Porque era a vida da minha filha. Então eu já fiquei meio que em desespero, né? Aí ela pegou e falou assim pra mim, falou assim, ó, mãezinha, o cardiotoco tá tendo uma alteração, eu vou chamar o médico vai vir aqui e vai falar com você. Aí eu já falei, pronto, tá acontecendo alguma coisa. Aí desceu o médico. Aí quando ele desceu, ele já veio com um monte de papel, uma prancheta e um monte de papel. E ele falou comigo, tipo, olhando assim pros papéis, né? Ele, então, mãezinha, houve uma complicação e a gente vai ter que subir pra sala de cirurgia, porque a gente vai ter que fazer uma cesárea. Aí, tipo, eu só falei, tá bom, vamos ter que fazer, tá bom. Aí já veio a moça com uma cadeira de rodas, e eu fui, sentei na cadeira de rodas, e a gente foi pra sala de cirurgia. Tinha um piercing no meu nariz que eu não conseguia tirar de jeito nenhum, porque quando a moça colocou ele era reto, ela entortou a ponta dele num alicate, ficou um entortado bem pequenininho, sabe? Então tava muito ruim de tirar e eu já avisei a enfermeira que eu tava com aquele piercing, porque a moça falou pra mim que se fosse parto normal não tinha problema, porque eu já tinha tirado os outros da orelha, mas que só tava aquele que se fosse parto normal não tinha problema. Então assim que eu cheguei na sala de cirurgia eu já avisei a moça, falei, ó, moça, tô com esse piercing aqui do nariz, não consegui tirar, se vocês conseguirem quebrar, enfim, não tem problema, mas pode tirar. Então, aí eu peguei e fui, passei da cadeira de rodas pra maca lá. Aí elas ficaram conversando lá, enfim, preparando tudo, a sala, a mesa, ali um ambiente pra acontecer a cirurgia, né? Aí a anestesista chegou, conversou comigo, fez algumas perguntas e preparou tudo pra me dar anestesia. Quando tem uma lousa lá que fica do lado, que tem o meu nome, tem o nome do anestesista, o nome do médico que vai fazer a cirurgia, o horário que eu fui pra cirurgia e o motivo, né? Tanto na lousa quanto nos papéis lá, o médico tinha que anotar o motivo do porquê que eu estava fazendo a cesárea. E ele foi e perguntou pra enfermeira, na hora que ele chegou na sala, ele sentou, foi assinar os papéis, tudo, preencher. Aí ele perguntou pra enfermeira, falou assim, qual o motivo da cesárea? Aí na hora que ele perguntou, aí as enfermeiras foram e falaram pra ele, ataque cardíaco. E tipo, nessa hora já me subiu assim um calor, um desespero. Mais desesperado que eu já tava, né? E aí eu já comecei a orar, eu falei, meu Deus, cuida da minha filha, cuida da vida dela. Enfim, já comecei a pedir a Deus que cuidasse dela, que cuidasse dela, que cuidasse dela. E fui tomar anestesia, né? Aí a anestesia é aquelas que você tem que relaxar, né? É a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da anestesia.
Mas é a anestesia que todo mundo toma quando vai fazer cesárea e muitas outras cirurgias também é utilizada ela. Aí ela falou que eu tinha que relaxar os ombros e tudo. E eu falei pra ela que eu tava com contração. Então que era melhor ela esperar passar a contração pra me poder relaxar, porque eu não tava conseguindo ficar relaxada na hora que ela ia aplicar, né? E nisso que ela aplicou, eu senti meio que um choque na perna esquerda. Aí eu fui, deitei tudo. Na hora que eu deitei, ela pediu pra me levantar as pernas, né? Falou, primeiro eu levanto a perna esquerda, eu fui e não consegui levantar a perna esquerda. Só que quando ela pediu pra me levantar a outra perna, a perna direita, eu consegui levantar a perna, né? Ela pedia pra me levantar e eu consegui. Aí ela meio que deu um tempinho e pediu pra me levantar de novo. Nessa que ela pediu pra me levantar de novo, aí eu fui conseguir levantar a perna novamente. Aí ela, não, a gente vai ter que aplicar de novo, porque não pegou, só pegou uma parte. A enfermeira foi e ajudou lá a me levantar e ela foi e aplicou anestesia de novo. Aí ela foi e perguntou se eu consegui levantar, não consegui mais levantar a perna, então tava tudo certo. Aí o Gustavo entrou pra sala, colocaram uma cadeirinha pra ele ali do meu lado. Eu tava com os 2 braços esticados, que eu tava com acesso, nenhuma outra medindo a pressão. Aí colocaram uma cadeirinha pra ele sentou na cadeirinha e segurou minha mão. Aí nisso já veio os médicos, né, tava tampado assim, fica tipo um ferro e depois eles cobrem com um pano. Então eu não conseguia ver nada além da cabeça dos médicos e tipo mais aqui por perto da minha cabeça. De resto eu não conseguia mais ver, né. Aí eles começaram a fazer, tipo, é muito rápido assim que eles dão anestesia, que tá tudo ok com a anestesia, o médico já começa e é muito rápido. A hora que, tipo, que ele faz o corte, tudo pra tirar a neném. Eu sei que foi muito rápido, rapidamente assim ele tirou ela. Aí o Gustavo, tipo, olhou assim pra mim, aí eu olhei pra cara dele. Aí ele pegou e falou assim, ela já nasceu. Só que, tipo, pra mim foi muito estranho, porque de um parto normal, tipo, você sabe, né? Ali o momento que o bebê sai. Agora na cesárea não, você não sabe o momento que o bebê sai, não sei se o bebê chora e ela foi chorar um pouquinho depois, né? Tipo, assim que tirou ela, ela não chorou, ela foi chorar um pouquinho depois. Poucos segundinhos depois, mas foi estranho, sabe? Porque ela não chorou ali no exato momento. Enfim. Aí eu perguntei pro Gustavo, falei, tudo bem, porque não trouxeram ela pra mim. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Pedro. Quando o Pedro nasceu, não trouxeram ele pra mim. Mas eu acho que foi por conta do hospital na questão do Pedro. E na questão da Maria foi porque ela estava em sofrimento fetal. Então, por isso, não trouxeram ela pra mim. Porque tiveram que correr com ela, colocaram, tipo, um caninho assim com o negócio e ficaram apertando pra sugar toda a sujeira que ela tinha engolido da barriga. Então, ela foi fazer um monte de procedimento, um monte de coisa. Então, a moça depois trouxe ela um pouco, que eu perguntei pra enfermeira, eu falei assim, moça, não vou ver ela. Aí a moça falou assim, não, daqui a pouco eu trago ela pra você ver. Mas antes eles correram pra fazer a limpeza, ver se o coraçãozinho dela tava tudo bem, tudo ok. Ela dava uns chorinhos assim. Mas eu agradeci muito a Deus, falei, Deus, obrigada, obrigada. E ao mesmo tempo, assim, na minha frente, na minha barriga, eu tava me sentindo, me sacudir, assim, sabe? Porque eles fazem as coisas, assim, tão rápido, tão, assim, sei lá, eu me senti, de verdade, um pedaço de carne no açougue. Foi isso que me senti, porque, eles me mexiam, assim, sabe? Aí você não sente dor, você não sente nada, mas você sente meio que uma pressão e te sacudindo, assim. Então, foi bem estranho pra mim. Eu nunca tinha passado por uma cirurgia além da curetagem e eu estava totalmente apagada na curetagem. Então, tirando isso, eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, nenhuma. Quando eu sofri esse acidente de moto, que eu tenho problema até hoje no meu joelho,
era pra me ter costurado um corte que fez no meu joelho. E quando a moça falou pra mim que era pra ter costurado, eu fui embora do hospital. Pra vocês terem noção, tanto de medo, tipo, nunca quebrei um osso na minha vida, nunca quebrei um braço, uma perna, nada do tipo. E eu sempre fui muito medrosa pra essas coisas de cirurgia. Então, eu tremia demais e eu achava que era por isso, por conta do medo que eu tava. Eu tremia demais, mas eu perguntei pra enfermeira, ela falou que era por causa que era a reação da anestesia. Só que eu acho que não, que era muito medo mesmo que eu tava. Meus braços tremiam demais, meu pescoço. Sabe quando você treme assim de frio que suas costas doem? Meus braços tava doendo, meu pescoço tava doendo, isso aqui meu tava tudo doendo já, de tanto que eu tremia. Porque eu tremia demais, demais, demais e sentia muito calafrio. E eu tentava controlar, sabe? Que eu tentava respirar e controlar e eu não conseguia controlar aquilo. Então já tava me dando agonia. O Gustavo já tinha saído da sala, tinha ido junto com a Maria pra fazer o exame, pra fazer as coisas, tomar as primeiras vacinas, porque se eu não me engano, logo que ela nasceu, ela já tomou as 2 primeiras vacinas. Então, ele foi e eu fiquei lá, né, pra costurar minha cirurgia e tudo, limpar e tal. Então, o tempo inteiro que eu fiquei lá foi mais de 1 hora, foi quase 1 hora que eu fiquei lá ainda depois que a Maria nasceu. E eu me tremia demais, 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 demais. E tava doendo e eu olhava pro relógio, tinha um relógio do meu lado e eu ficava louca olhando pra aquele relógio. E não acabava. E eu preocupada também com a Maria em saber como que ela tava, né, enfim. Aí, logo depois que acabou, no momento que eu tava que os médicos estavam terminando de costurar e tudo, aí trocou de plantão. Aí chegou outro médico do plantão, aí ele falou comigo, médico cirurgião, né? Aí ele falou comigo, ficou lá do lado esperando terminar a cirurgia, né? E ficou conversando comigo, porque eu acho que ele viu que eu tava muito, muito tensa. Aí, assim que acabou, eu ainda fiquei um tempão lá na sala, porque os médicos foram embora, ficou só uma enfermeira lá, arrumando as coisas, né, separando lá as coisas, tudo, arrumando. E falou que eu ia trocar de maca pra ir pra sala de recuperação. Aí eu fui, elas me levantaram, né, me trocaram de maca, porque eu ainda tava sob efeito da anestesia, e foram me levar pra sala de recuperação. Chegando lá na sala de recuperação, aí eu vi que o Gustavo tava lá, que a Maria tava lá, naqueles bercinhos que esquenta, tipo, pra tomar banho de luz, sabe? Então ela tava lá dentro do bercinho. Coisa mais linda, minha neném. Aí o Gustavo tava lá, sentada do lado, tinha umas enfermeiras lá e elas começaram a conversar e tudo. Então eu meio que dei uma descontraída, mas eu ainda tava tremendo demais, 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 demais. E aquela tremedeira tava me incomodando muito, porque tava me doendo tudo. Eu tava sentindo muita dor, muita dor, muita dor, por estar tremendo. Meus braços doíam demais, meu pescoço. Tanto que eu fiquei 1 semana ainda com o pescoço muito ruim, depois que eu vim pra casa, lá no hospital mesmo, depois que eu vim pra casa, eu fiquei com o pescoço muito ruim, uma dor assim aqui atrás, horrível. Enfim, aí a Maria começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. A enfermeira falou assim, mas eu acho que ela quer mamar, acho que ela já quer mamar. E ela colocava a mão assim na boca e chupava a mão. Aí foi aí que as enfermeiras pegou ela e deu ela pra mim, pra ela mamar. Na hora que eu peguei a Maria no colo, que a Maria começou a mamar, toda aquela tremedeira que eu tava, horrível, passou assim, de uma forma, e o efeito da anestesia não tinha nem passado. Eu tive que ficar, eu acho que foi 4 horas, se eu não me engano. Ou foi 2 horas? Ai, não sei, eu acho que foi 2 horas. Não foi tanto tempo, assim. Eu tive que ficar um tempo, né, lá na sala de recuperação, até o efeito da anestesia passar totalmente. E quando ela veio, que ela começou a mamar, eu parei de tremer na mesma hora, né? Parei de tremer e, tipo,
Eu falei, nossa, tipo, era nervosismo, eu só queria minha filha, queria estar com ela nos meus braços, porque era uma das coisas que eu mais pedia pra Deus também. Eu falava, pai, eu quero minha filha, eu quero ela aqui bem nos meus braços. Então foi a hora que eu peguei ela, coloquei ela no peito, minha tremedeira parou. Absolutamente, tipo, não fiquei nem tremendo ainda um pouquinho, nada. Eu não tremia nada mais. E eu falei, então era só isso mesmo que eu queria, tipo, era medo, mas era medo em questão, assim, da vida dela, não só da cirurgia, né? Mas em questão da vida dela também. Então, eu agradeci muito, ela mamou. Ficou bastante tempo no peito e depois ela voltou lá pro cantinho que ela tava e a gente ficou só aguardando mesmo o horário pra me subir pro quarto. Vamos continuar, que meu pai veio aqui e eu parei. Mas enfim, eu subi pro quarto. Eu fiquei 4 horas mesmo esperando passar o efeito da anestesia, né? Que eu tinha tomado, era 6 horas da manhã. Então quando foi umas 10 horas, 10 e pouco, eu subi pro quarto. Quando eu subi pro quarto, já tinha uma moça lá, né, com a acompanhante dela. E aí eu nem gravei nada. Logo em seguida ela já saiu, que ela tava com alta, ela tava esperando pra sair. Então logo em seguida ela saiu. Eu recebi meu almoço e eu tava com tanta fome, que eu acho que já fazia umas 15 horas que eu não comia. E eu tava com tanta fome, que eu fui com tanta sede pra comer, com tanta vontade, que acabou que eu quase não comi nada, né? Enfim. Aí a moça recebeu alta com o neném dela, foi embora. E eu passei apenas a tarde, né, sem ninguém no quarto. Quando foi à noite já chegou outra mãezinha. Então acabou que eu não gravei quase nada. Gravei o que vocês viram no vídeo anterior, né? Porque eu não queria tirar a privacidade de ninguém, enfim. Eu também tenho muita vergonha de gravar quando tem pessoas no mesmo local. Então eu tenho certeza que eu não ia conseguir gravar mesmo que desse, né? Mas enfim. Então, foi isso que aconteceu. O meu relato de parto. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada aqui pra vocês. E, gente, tô com essa cara de acabada de sono, de quem acabou de acordar. Mas não, eu não acabei de acordar, tá? É que a Maria, ela tá tendo umas cólicazinhas. Ela tá ficando mais um tempo acordada durante a madrugada. Então, além do tempo ali da mamada, enfim, ela fica um tempinho mais acordada. Pretendo gravar um vídeo pra vocês de rotina da madrugada, né? Pra vocês acompanharem como é, assim, um pouquinho a nossa rotina. Então, ela fica bastante tempo acordada de madrugada, né? Ela mama de 2 em 2 horas, mas à noite ela tem noite que ela, tipo, dorme 4 horas direto, mas o tempo que ela acorda, que ela fica acordada, ela tá ficando bastante tempo acordada. Então, eu tô ficando bastante tempo acordada também, consequentemente, né? Enfim, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá? Compartilha esse vídeo pra alguma mãezinha, alguma gravidinha que vocês acham que vão ter interesse. Não esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei, me segue no Instagram, porque às vezes eu tô sempre postando o meu dia a dia com a Maria, posto fotinhas dela, enfim. Quando eu vou dar banho nela, alguma coisinha assim, fotinhas também. Não tenho o costume de postar muita foto no Instagram, mas nos stories sempre tô postando alguma coisa e tirando alguma dúvida de algumas de vocês também, tá? Então não esquece de me seguir lá também no Instagram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!